Tiagão, eu queria que você só desse uma atualizada nessa questão do Gustavo Scarpa, mas também tem algo sobre Patrick. Patrick também. Aliás, eu estava conversando com uma pessoa hoje que me disse assim, Everton, o Atlético não vai fazer o menor esforço para a manutenção do Vargas, que tem contrato até o final do ano que vem. Se pintar negocinho... Mas o Vargas sabe disso. Sabe disso e outra coisa, o salário dele é consideravelmente um salário alto, então ele sai e o Atlético abre espaço para pegar esse salário e investir num jogador para dar mais resultado, né, Exato. Thiago? Então, vou começar então pelas saídas, HG, Vamos. até porque fica mais fácil. A questão do Vargas é a seguinte, ele já sabe que não está nos planos da diretoria para a próxima temporada. Então, ele e o staff dele já estão procurando alguns clubes para que ele possa se realocar a partir de 2024. O contrato dele com o Atlético seria até o final do próximo ano e o jogador já tem conversado com clubes do Brasil e também do Chile. O Vargas começou muito bem na Universidade de Chile, depois acabou se transferindo para o futebol europeu, depois voltou para o futebol sul-americano, jogando pelo Grêmio. Então é um jogador de renome aqui no continente e por isso clubes do Brasil e também do Chile têm interesse na contratação dele. Além disso, o Patrick. O Patrick tem contrato com o Atlético até dezembro do próximo ano e o próprio Patrick já sabe que não está nos planos da diretoria para 2024. Então, ele deve deixar o clube nessa janela de transferências. E aí, o Atlético aguarda uma proposta tanto pelo Vargas quanto pelo Patrick e não deve fazer esforço algum pelas saídas dos jogadores. Lembrando, o Patrick foi contratado por algo próximo de 8 milhões de reais. Naquela ocasião, o Atlético, inclusive, acertou o abatimento de algumas parcelas que o São Paulo deveria pagar pela contratação do Rafael, goleiro, e aí o Patrick chegou nessa negociação. Além disso, agora falando sobre possível contratação, que é a situação do Scarpa. O Galo já se prepara para formalizar uma proposta pelo Scarpa. A ideia do Atlético... Mas você já tinha ido para a proposta? A proposta que foi pro Scarpa. O Atlético já fez algo pro Scarpa, já mostrou pro jogador o que ele pretende oferecer ao atleta para que ele assine o contrato. E aí o Atlético se prepara para enviar essa proposta, só que o Atlético aguarda uma seguinte situação. Uma resposta do Nottingham Forest sobre a decisão de vender ou não o Scarpa. O Atlético já tem um entendimento de que o Nottingham Forest vai aceitar negociá-lo, até porque ele não tem sido útil lá, não à toa ele está emprestado ao Olympiacos da Grécia até junho de 2024, mesmo tendo um contrato até junho de 2026 com o Forest. E o Atlético prepara para enviar essa proposta ao Nottingham Forest. A proposta que o Atlético quer fazer, ela é de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. O Atlético aceitaria aumentar este valor até algo próximo de 4 milhões e meio de euros, o que dá 24 milhões de reais. Então a diretoria do Atlético está disposta a pagar 4 milhões de euros, caso seja necessário, ela vai aumentar pouco mais do que isso e fechar em até 24 milhões de reais. Exatamente. E aí o grande ponto que o Atlético teme é o seguinte, a pessoa até me falou, se for 6 milhões de euros, o que daria 32 milhões de reais, a gente não vai continuar na negociação, porque aí o Flamengo teria condição de pagar isso e nós não teríamos condições de pagar isso. Foi o que me disse essa pessoa ligada ao Atlético. Então o Atlético aguarda em compasso de espera, porque tem do Scarpa uma palavra. O Scarpa vai dar preferência ao Galo caso volte ao Brasil. Só que só a preferência do Scarpa não basta. O Atlético precisa, além de ter a preferência do Scarpa, o aval do Nottingham Forest. Caso não consiga esse aval, aí muito dificilmente ele viria. Mas o Atlético agora trabalha com o intuito de fazer com que o Nottingham Forest aceite a proposta de 4 milhões de euros pela venda do Scarpa. Dinheiro de pinga pro Flamengo. Isso, o senhor só leu a mensagem do valor? Pois não. Fala do Vargas no Cruzeiro pra você ver se eu não saio daqui de pijama e vou ir apertar sua goela. Você gostaria de ver o Vargas no Cruzeiro? Não, isso... Gostaria de ver o Patrick no não, Cruzeiro? não. Gostaria de ver o Johan no Cruzeiro? Gente, não deu certo lá. Vargas o time... ou Bruno Rodrigues? bicho. Para, velho. Já voltou nesse assunto de novo, Thiago? Tô te perguntando. Você tá com o comichão, velho. Eu te perguntei. Não, Bruno Rodrigues, pelo tudo que fez aí no Cruzeiro. Vargas não arrumou nada. Mas o Vargas não arrumou nada, velho. A gente, futebol é igual o Thiago falou, momento. O Breno Galante falou, futebol é momento, velho. O cara não tá jogando nem uma pipoca. Será que ainda ele sabe jogar bola? Lá que sabe. Ô, Brenão, essa saída do Vargas próxima de acontecer, Patrick é outro jogador que não deve ficar, Kardec deve ficar, né? Até pelas características, o Filipão entende que deixar no elenco pode ser importante no momento de necessidade, etc e tal. Tem que ver o custo-benefício, mas sou eu que pago a conta, mas eu posso criticar ou elogiar, né? Não tem problema nenhum. E o que mais que você tem também de novidade, hein?
Cara, eu queria aproveitar até e convidar a turma de casa que hoje, né, 7 horas da noite, no meu canal do YouTube, Breno Galante, eu vou entrevistar o Rodrigo Caetano, vai estar lá com a gente, pra gente tentar bater um papo. Ô Everton, eu acho que o momento do Atlético agora requer calma do torcedor. O Atlético já tem um time montado, tem um time muito bem estruturado. Quando eu vejo você falar aí essa questão do Kardec ficar, é uma coisa que me preocupa, porque eu acho que o benefício do Kardec no Atlético não foi bom. Eu não manteria o Kardec. Eu acho que o caso do Patrick, para mim, ele se acomodou com a reserva. Eu não vi um jogador brigando para ser titular nessa temporada. Um jogador que veio até bem do São Paulo, mas aqui no Atlético não demonstrou um bom futebol. Rodrigo Caetano falou de 3 saídas, né, na coletiva, na sede do Atlético. Então, possivelmente o Johan, possivelmente o Patrick e o Vargas. Mas eu também colocaria nessa aí o Allan Kardec. E vou voltar lá atrás numa outra situação também. Eu não teria renovado com o Mariano. Eu teria arrumado uma oportunidade aí, ou para o Vitinho, ou buscaria um outro lateral, por conta das contusões do Mariano, sabe? Da oscilação dele. Respeito por ser um jogador de qualidade e tudo mais. Então eu ainda estou com expectativa para ver quais são esses jogadores para encaixar no Atlético. Eu acho que o elenco está bem encaminhado. Só 3 é muito pouco, já mostra que o trabalho foi bem feito. Mas eu ainda tenho algumas reticências. Por exemplo, na lateral direita eu acho que vai haver uma briga ali, mas não é para ver quem é o melhor. Irmão, eu vou te dizer uma preocupação. Eu vou te dizer uma coisa, que eu vou tomar porrada. Aliás, eu já tomei, que esse negócio do Mariano com o Saravia na lateral direita. Diante do que o Atlético parece ter conseguido de fazer uma renovação nos moldes que não foram os moldes oferecidos pelo jogador ou propostos pelo jogador, eu entendo que é seguro o Atlético ter o Mariano e o Saravia. Seguro, não estou dizendo que é a melhor das opções, é seguro. O Vitinho é um jogador que vai trabalhar entre esses dois, porque tem um estudo até que me foi repassado pelo Dr. Otaviano, que aliás é uma figura maravilhosa. O Dr. Otaviano é maravilhoso, grande ortopedista, maravilhoso, figura lindíssima de alma e coração. O Dr. Otaviano falou: Everton, a conta a cada 8 jogos em média, há uma lesão muscular. Quando o Saravia se lesionar ou de repente for pagar uma punição, o Vitinho vai para o banco. Quando acontecer com o Mariano, o Vitinho vai para o banco. Sempre que perder um jogador, o Vitinho estará em atividade. Então, como o Mariano tem uma idade mais avançada, acho seguro. Eu achei seguro, eu entendi. Agora, tem torcedor que me bate pra caceta com isso. Mas cara. Tem um outro aspecto aí. O Saravia é um dos jogadores que mais ganha cartão no Atlético. No momento que o Mariano tiver um problema de lesão e o Saravia tiver um problema de cartão, o Vitinho vai ser jogado. É isso aí. Então, pois é. Então eu acho que ele já podia ser preparado no Mineiro. Mas aí como é que você vai deixar, Galante? O Vitinho e mais um? Não, mas eu penso assim, o Campeonato Mineiro pra mim é um laboratório. Porque a partir do momento que você tem o Mariano e você tem o Saravia, eu não vejo o Vitinho tendo oportunidade no Mineiro pra poder jogar. Aí que horas que vai ser? No Brasileiro? Na Copa do Brasil? Numa Libertadores? Eu vejo essa dificuldade. Olha lá, segura essa aí do Thiago. Mas, cara, o Mariano nessa temporada, ele não foi mal. Ele tem números semelhantes de jogos de Rafinha, Marcos Rocha, que são 2 jogadores que todo mundo aqui gostaria de ter nos times mineiros. Sim. O Rafinha foi bem no São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, foi o grande nome dessa equipe de São Paulo. Você fala números, quantidade de jogos? Quantidade de jogos. O questionamento do Breno é o número de jogos que ele fez. Ele fala sobre lesões. Então, assim, ele tem números parecidos com o do Rafinha, números parecidos com o do Marcos Rocha, ou seja, 2 campeões e 2 titulares dos seus respectivos times. Eu não vejo problema com a renovação do Mariano. Acho até que é interessante renovar com o Mariano. É um jogador que pode ser útil a esse Atlético. Para mim, o titular é o Saravia. Tô com vocês em quase tudo. Mas eu teria renovado sim com o Mariano, porque eu acho que para esse último sprint aí do Mariano, ainda mais reduzindo em 30% o salário dele, que é o que foi passado, eu acho muito bom. Essa redução, reduziu em 30%, meu amigo, fica. E olha, eu vou te dizer uma preocupação é só espaço para base. Vem comigo. Porque Vem eu comigo acho que você briga e lancha no recreio. Olha só, se você... Não, Thiago, se você sobrar analisar... pra ele, né, irmão? Cara, desse tamanho aqui, talvez não sobra. Não vai sobrar, não. Porque eu acho que a base do Atlético, ela tá aí, e o Atlético tem um problema clássico, que é o seguinte, o jogador chega no sub-20 e ali ele fala assim, acabou minha carreira. Não vou mais jogar porque eu vou ter que ser emprestado para algum clube. E aí na hora que chega o Campeonato Mineiro, que você tem, pela primeira vez depois de um tempo, o mesmo treinador, ele não precisa de montar e ficar escolhendo jogador, ele já vai ter o time pronto. O que ele tem que fazer, pra mim, na minha opinião? Chegar no Campeonato Mineiro, cara, você coloca o Alisson pra jogar, o Romulo pra jogar, o Paulo Vitor. Cara, bom,
A história mostra, né? A Tudo história bem, mostra. Eu não mas acredito muito nisso. Aliás, eu E você faria só tendo isso. dois Nem laterais, pensaria no- Saravia e Mariano, você vai deixar os dois de lado para Mas colocar por o que Vitinho? você tá Eu não acredito. olhando só para a lateral Ó, direita? o Cruzeiro Porque é acabou- onde que eu acho que tem excesso de questionamento não vale jogadores. para outros setores, não? Vamos falar de outros setores aí. Vamos. Eu acho que, por exemplo, na zaga eles também não vão fazer isso. Eu acho que o Romulo não vai ter uma oportunidade no Campeonato Mineiro. Por quê? Porque eles vão querer dar rodagem para quem? Pro Rabelo, Lemos, Rabelo, pro Fux também de lesão. Então eu vejo, por exemplo, que na zaga o garoto da base não vai ter Mas oportunidade. essa transição, cara, na temporada, eu acho que ela vai acontecer, inevitavelmente. Nessa acho que o temporada não Rômulo vai aconteceu, atuar. e eles estavam lá. Eu acho que até no estadual o Rômulo deve atuar. Eu estava conversando com uma pessoa do Atlético, hoje é que dia? Quarta, né? Segunda-feira. E essa pessoa estava me dizendo que há uma intenção do Atlético em usar no campeonato estadual mais vezes esses jogadores É o aí. que a gente Para dar uma. E o estadual é o momento para usar mesmo, né? Todo mundo quer, ninguém quer perder. Ninguém valoriza, mas ninguém quer perder. Então é para usar mesmo. Então, Porque não sabe por só quê? o que o Breno Galante está Não falando. me surpreenderia, mas por exemplo, o Edenilson ser improvisado numa lateral direita num jogo e não colocar aconteceu? o Vitinho. Não sei, não acredito. Não sei. Eu acho que pro ano que vem a gente vai ver o Vitinho dentro entre disso. o Saravia e o Mariano. Dentro disso que o Galante tá falando de utilizar a base, tem coisa assim, tá até comentando com o Thiago aqui, não sei.